Olá, amigos, professor Guto Aragão, direto aqui do DG Cursos e Preparatórios, que é uma das nossas salas de aula, né? E quero lembrar a vocês para ativar o sininho, dar o seu like, fazer seu comentário, mas acima de tudo, se inscreva no canal, ok? Se inscreva, ajude a gente a continuar produzindo esses conteúdos, ok? E dando continuidade, para fechar com chave de ouro a questão de reprodução humana, vamos falar dos métodos contraceptivos, né? Concepção a gente vai entender como o encontro dos gametas, a fecundação, né? Porque a fecundação, ela, em tese, é a origem de uma nova vida, né? Então, os métodos contraceptivos, eles visam evitar que esse encontro aconteça. Bom, existem várias maneiras de se separar esses métodos, se agrupar esses métodos, né? Eu costumo usar esses 4 títulos, esses 4 grupos: métodos físicos, químicos, temporal e outros. Ao longo da minha explicação, eu vou mostrando a vocês que existem autores, né? Existem colegas, professores também, que fazem outras divisões disso aqui, mas nada que vá alterar a essência de cada método. Os métodos físicos, também chamados métodos de barreira, né? Como o nome diz, eles são apenas uma barreira, eles impedem a passagem do gameta. Então, eles não vão deixar um gameta encontrar com o outro. Quais são? O mais clássico de todos eles, o preservativo masculino, a chamada camisinha, né? Todo mundo já viu, né? Espero que na hora certa usem, porque o preservativo masculino, ele não só é um método contraceptivo, como também é um ótimo método de prevenção das chamadas ISTs, né? Infecções sexualmente transmissíveis, não é isso? Então, camisinha masculina. Recentemente, de alguns anos para cá, nós tivemos aí a introdução aqui no Brasil do preservativo feminino, né? Que ele funciona como o masculino, ao invés de ser colocado no corpo do pênis, ele é colocado, né, no interior do canal vaginal, né? Ainda não é uma prática comum, né? Algumas mulheres não aceitam bem, né? Porque ele não fica aderido como a camisinha adere ao pênis, fica firme no pênis, né? Ele não fica muito bem firme dentro do canal vaginal, mas, assim como a camisinha, também é um ótimo método de prevenção de infecções sexualmente transmissíveis. O diafragma, meus amigos, é uma película de borracha que é introduzido momentos antes da relação sexual, e um método que vai funcionar como uma barreira, né? Ele vai ficar lá no fundo do canal vaginal, obstruindo o colo do útero. Então, na hora que o homem ejacular, ele não vai essa película de borracha não vai permitir que os espermatozoides entrem, né, passem através do colo do útero, do septo uterino, e entrem no útero. Perfeito? Não é um método muito eficaz, porque durante o ato sexual ele pode deslocar, ele pode sair da frente do colo do útero, né? E também não é um método interessante para evitar as ISTs, tá? Deixando isso bem claro, ele não protege a mucosa vaginal. Então, diafragma. Vasectomia e a laqueadura tubária, né? Nós já vimos isso lá na aula de anatomia do sistema reprodutor, né? A vasectomia é o corte, a secção dos canais deferentes. A laqueadura é o corte ou secção das trompas uterinas. Alguns autores criam, nesse caso aqui, uma outra classificação. Alguns chamam de métodos cirúrgicos, outros chamam de métodos permanentes, tá? Então, eu quero chamar a atenção aqui, né? Quando eu chamo de métodos físicos, eu estou tendo como referência o impedimento do encontro dos gametas. Obviamente que,
preservativo é uma coisa, até o final do ato sexual você tira e joga fora. Preservativo feminino é a mesma coisa. O diafragma, após lá um determinado número de horas, você tira e joga fora. Aqui não. Aqui pode não ser reversível e aqui é um método cirúrgico. Tá? Então pode ser que você encontre vasectomia laqueadora num outro subgrupo aqui, grupo dos métodos cirúrgicos, ou grupo dos métodos que não podem ser revertidos. Tudo bem? Então, vamos para os métodos químicos. Bom, pílula oral diária é o método mais clássico conhecido. A pílula oral diária ela traz doses de estrógenos e progesterona, e aí, para entender melhor o funcionamento, assiste o nosso vídeo sobre o ciclo ovariano, e aí traz doses de estrógenos e de progesterona que vão inibir a liberação, a síntese do LH, que é o hormônio que faz a mulher ovular. Né? Então, pílula oral diária. O que é o anel vaginal e o que é a esponja vaginal? O anel vaginal e a esponja vaginal são muito similares. Tá? A esponja lembra o diafragma. Mas qual é o diferencial dessa esponja? Ela tem espermicida. O que é o espermicida? O nome já diz, inseticida mata insetos, espermicida mata espermatozoides. Né? No mercado a gente encontra diversos tipos de espermicida. Alguns se assemelham a um tubo de pasta de dente, né? De dentifrício, que a mulher com um aplicador ela vai introduzir no canal vaginal antes do ato sexual. Ela pode, por exemplo, pegar esse espermicida e combinar com o diafragma, por exemplo, né? Então, ela pega o diafragma, coloca lá o espermicida, então ela combina dois métodos diferentes. A esponja vaginal já né? Ela vai um pouquinho antes de usar, vai molhar para ativar o espermicida e ele funciona como um método de barreira e ao mesmo tempo como um método químico, porque ele tem o espermicida. A esponja vaginal não só tem o espermicida, como também pode liberar hormônios. Né? A maioria das esponjas vaginais, inclusive, são mais liberadoras de hormônios do que de espermicida. Tá? Porque o espermicida ele pode causar alguma irritação na mucosa vaginal. Então, quando a mulher vai optar pelo método anticonceptivo, isso é muito importante, principalmente para você, menina, aluna que está ouvindo a gente aqui, método anticonceptivo não pode ser o que a mamãe usa, o que a irmã mais velha usa, o que a melhor amiga usa, o que o namorado trouxe. Método contraceptivo ou anticonceptivo tem que ser o que o médico e você decidem ser o melhor. Né? Como eu estou dizendo aqui, o espermicida ele pode causar irritações, então nem toda mulher pode usar. A pílula oral diária, algumas mulheres têm desconforto gástrico, não pode usar. Né? A esponja vaginal, pode ser que não possa usar. O anel vaginal, pode ser que não possa usar. Então, isso tem que ser discutido com o especialista, correto? Bom, então eu tenho aqui anel vaginal, esponja vaginal, injeções hormonais. Né? É comum para as mulheres que, por exemplo, não podem tomar a pílula, então elas vão tomar uma injeção. E aí esse hormônio vai ser liberado no organismo dela de maneira gradual. Algumas injeções são mensais, semestrais, trimestrais. Né? Novamente, ela tem que discutir isso com o especialista dela. Implantes e adesivos. Existem adesivos dérmicos, como aqueles, por exemplo, que algumas pessoas usam para parar de fumar. Né? Então, bota o adesivo lá em alguma parte mais discreta e ele vai liberando hormônios gradativamente. Tem os bastões subcutâneos introduzidos por debaixo da pele, vão liberando hormônios gradativamente. Então, tudo isso método químico, onde eu tenho um produto químico que ou mata os gametas ou
impede que eles se encontrem de forma química. DIU, muito cuidado aqui, muito cuidado aqui. Por que muito cuidado? O dispositivo intrauterino é um método contraceptivo que pode usar dois métodos diferentes ou dois métodos combinados. Ele se assemelha a um T, uma letra T de plástico, né? Que tem um fio colocado pelo médico, ou só o médico pode colocar, e ele tem uma haste, aonde ali é possível colocar hormônios ou um metal chamado cobre. Por que eu estou chamando a atenção para o DIU? Porque é muito comum a gente ouvir pessoas dizendo assim: o DIU não deixa o embrião se desenvolver. Então, o DIU ele não permite que o embrião se desenvolva, porque ele está ali no meio do útero, ele não deixa o embrião se desenvolver. Amigos, se essa fosse a forma de atuação do DIU, ele não seria contraceptivo. Repare, ele evitar que uma gravidez se implante ali é possível? Sim, mas essa não é a função dele. Isso é um efeito colateral dele. Porque atuar como anticonceptivo ou como contraceptivo é impedir que haja a concepção, a fecundação. Então, ele ajuda como? Como ele evita a concepção. O cobre tem propriedades espermicidas. Então, quando o espermatozoide passa pelo metal cobre, ele morre. Essa é a forma dele atuar. Ou o DIU hormonal, que é o DIU que libera o hormônio funcionando como se fosse a pílula oral diária. Correto? Então, muito cuidado com isso. O DIU, ele não é abortivo. Até porque, amigos, aborto no Brasil não é crime, né? O aborto só é permitido pela nossa legislação em casos de violência sexual, né? Ou quando a gravidez coloca em risco a vida da mãe. Fora isso, o aborto é crime. Então, o DIU não pode ser abortivo. Perfeito? Assim como eu não coloquei aqui a pílula do dia seguinte. A pílula do dia seguinte, ela não é contraceptiva. Ela não é contraceptiva, mas também não é abortiva. Por quê? Porque a gente entende que só a vida quando ocorre a formação do sistema nervoso, quando você tem o início do desenvolvimento do sistema nervoso, do tubo neural. E esse tubo neural só se forma 10, 12, 15 dias depois da fecundação. A pílula do dia seguinte é uma dose exagerada de hormônios que vai eliminar o endométrio, impedindo a implantação do embrião. Então, ela não é abortiva, mas também não é contraceptiva. Perfeito? Então, o método da tabela é um método clássico, né? Lá no ciclo ovariano a gente vai entender melhor, assistam lá o nosso ciclo ovariano, né? A menina vai calcular a média de dias que dura o ciclo dela, né? Endurando 28 dias. Então vamos imaginar que depois de vários meses prestando atenção, ela conclui que o ciclo dela é regular de 28 dias. Então, a cada 28 dias, ela começa uma menstruação, começa outra menstruação. Significa dizer que ela vai ovular 14 dias antes da próxima menstruação. 14 dias antes da próxima menstruação, que é quanto tem de tempo de vida o corpo lúteo lá no ovário. Se ela calcula, no meu
No meu exemplo aqui, ela começou a menstruar no dia 1º, vai voltar a menstruar no dia 28. Então, 14 dias antes do dia 28, dia 14, correto? Só que é muito subjetivo. Ela pode ovular no 15, no 13, né? E aí vem aquela famosa margem de segurança que a gente vai chamar de período fértil. Período fértil. O que é o período fértil? É um intervalo de tempo em que você tem a probabilidade maior de encontrar o dia fértil. O dia fértil. Lembrando a vocês que é um método com baixa eficácia. Né? Ele tem em torno de 50% de eficácia, tá? Porque nada impede da mulher ovular em qualquer outro dia do ciclo. Nada vai impedir, certo? A probabilidade maior é dentro daquilo que está sendo calculado? Sim, mas essa probabilidade não é de 100%. Então, o ideal é sempre associar o método tabela com outros métodos, principalmente os preservativos, para evitar a questão das ISTs. E para finalizar, né, nós temos aqui 3 métodos que eu classifico como outros, porque eles não são físicos, químicos, temporais. Né? É o método do coito interrompido, que é o que é menos produtivo, né? menos tem eficácia. Né? Coito interrompido significa dizer que o rapaz, na hora que ele vai ter o orgasmo, que ele vai ejacular, ele vai tirar o pênis de dentro, né, do canal vaginal. É possível que ele não tire, é possível que ele ejacule até sem saber, é possível que aquele líquido que saia do pênis tenha espermatozoides suficientes para produzir uma gravidez. Então, o método do coito interrompido é o que menos deveria ser usado. O método da temperatura ele pode ser associado ao método da tabela, assim como o método do muco associado ao método da tabela. Alguns autores defendem que no dia fértil, no dia em que a mulher está ovulando, a temperatura dela sobe um pouco. Para isso ela teria que ter o trabalho de todo dia, antes de levantar da cama, anotar a temperatura dela. Medir e anotar, medir e anotar. E no dia em que ela perceber que essa temperatura está um pouco elevada, pode ser o dia que ela esteja ovulando, pode ser também que ela esteja com dengue, que ela esteja com Covid, que ela esteja com gripe, que ela esteja com qualquer outra coisa. Então, não é um método muito eficiente, perdoe se eu estou rindo, mas é uma coisa estranha, né? Se ela associar, por exemplo, com a tabela, né? O método do muco, que também pode ser associado com o da temperatura e da tabela, os 3, diz que o muco vaginal ele vai ter uma alteração na viscosidade dele no dia fértil. Né? O muco vaginal, né, é uma secreção que a mulher produz, uma das finalidades, é facilitar diminuir o atrito do pênis com as paredes do canal vaginal. E aí o que vai acontecer? No dia fértil, essa viscosidade está alterada. Então o que ela tem que fazer? Todo dia de manhã, introduzir o dedo na vagina, testar a viscosidade do muco. E ela vai acompanhando isso com o método da temperatura, vai acompanhando com o método da tabela. Perfeito? Então, são os métodos contraceptivos ou anticonceptivos que nós temos aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Isso porque eu não desmembrei aqui implantes e adesivos. Tá? Nós temos aí mais de 20 métodos diferentes para evitar gravidez, ok? Então, muito obrigado pela atenção e, novamente, deem o like, se inscrevam no canal, ajude a gente a continuar produzindo esses conteúdos para vocês. Grande abraço!